Meus irmãos, entramos agora na segunda parte dessa aula e vamos começar com o terceiro tópico e que tem a ver com como se chama essa revelação do propósito de Deus. Se chama o Evangelho. O Evangelho é a revelação do propósito de Deus de reconciliar-se com o homem, de ter comunhão novamente com o homem, com o ser humano, de restaurar essa mesma imagem, a imagem do próprio Deus no ser humano, tá bom? E o Evangelho, queridos, não é coisa do Novo Testamento. O Evangelho é coisa de toda a Bíblia, é coisa de toda a revelação bíblica, tá bom? De modo que, quando lemos Gálatas 3, verso 8, diz assim a palavra de Deus: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Perceba que o Evangelho é essa boa notícia, a boa notícia ou a mensagem do desejo de Deus de reconciliar, mas é também uma promessa. E onde está isso? Romanos, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Note bem que o Evangelho foi prometido, logo o Evangelho é uma promessa. Mas aí o apóstolo Paulo ele segue dizendo de que se trata essa promessa, de que se trata essa mensagem, essa boa notícia. Verso 3: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, dos versos 1 até o verso 4 do primeiro capítulo da carta aos Romanos, que o Evangelho é uma promessa acerca de Jesus, que tem uma natureza humana, descendente de Davi, mas tem também uma natureza divina. E essa natureza divina, ela ficou claramente reconhecida e revelada quando ele ressuscitou dos mortos, recebendo o título de Filho de Deus. Que maravilha, né? Então, o Evangelho é uma mensagem, é uma promessa e é também uma pessoa, ok? É uma pessoa. Tanto é que em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 está escrito, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus revela o seu poder salvador por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus. E em Atos capítulo 4, verso 12, a gente relembra aqui as palavras do apóstolo Pedro, quando disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro se referindo aqui a Jesus, ok? Cheio do Espírito Santo, ele falou essas palavras. De modo que o Evangelho, amados, é essa mensagem do cumprimento da promessa de Deus de reconciliar o ser humano e toda a criação consigo mesmo através de Jesus Cristo. E nós, queridos, fomos comissionados por Deus para proclamar o Evangelho. Por isso é que o salmista vai dizer que as nações, elas precisam louvar ao Senhor. Mas como as nações, como os povos de toda a terra vão louvar ao Senhor se
o evangelho não é pregado. Aqui, em Romanos também, né, capítulo 10, a gente percebe uma lógica construída pelo Espírito Santo, né, pela pena de Paulo, por meio da pena de Paulo, quando, a partir do verso 12, ele diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Maravilha! Todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste atenção em algo maravilhoso, que é essa construção, que agora Paulo vai fazer. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Meus amados, há um interesse de Deus nas famílias da terra. Há um interesse de Deus nas nações da terra. Mas Deus precisa ser conhecido. E Deus resolveu fazer isso, comissionando homens e mulheres frágeis, vasos de barro, onde a excelência do poder de Deus é manifesta, para proclamar a sua palavra, para proclamar que Jesus Cristo, que Deus se encarnou em Jesus, que Cristo é essa mescla do eterno com o humano, aleluia, e que é justamente e somente em Cristo que Deus se encontra com o homem, e é somente em Cristo que o homem se encontra com Deus. E quando esse encontro acontece, aí nós somos ferramentas nas mãos de Deus, para proclamar como fomos transformados, como fomos convertidos, como a nossa surdez espiritual desapareceu, como a nossa cegueira espiritual sumiu, como a nossa paralisia espiritual ela foi embora, como passamos da morte para a vida. É quando o Espírito soprou, e o Espírito soprou por meio da palavra pregada. Porque quando o Evangelho é pregado, está em Romanos 10 também, a palavra pregada, ela gera fé, pela ação do Espírito Santo. E gerando fé no coração do homem, o homem se arrepende, o homem se converte a Deus, e o homem passa a louvar a Deus, a adorar a Deus. O homem carnal não consegue adorar a Deus. O homem carnal, ele não louva a Deus com a motivação correta. Mas o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, ele exalta a Deus de todo o coração. Ele exalta a Deus e louva a Deus por quem Deus é. Glória a Deus. Também por aquilo que Deus faz. Mas, primeiramente e essencialmente, por aquilo que Deus é. Porque ele viu a beleza de Deus. Os seus olhos espirituais foram abertos e ele agora pode contemplar o Deus revelado em Jesus. Aleluia! Isso é o Evangelho. É a proclamação, é essa mensagem proclamada de que Deus cumpriu a sua promessa quando enviou Jesus para reconciliar o homem com ele. E não somente o homem, mas todas as coisas. E quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas são reconciliadas com Deus, né, isso está mais claramente descrito no primeiro capítulo da carta aos Efésios, é porque a transformação do coração do homem faz com que o ambiente onde ele está seja higienizado. Quando um crente em Jesus, quando alguém que conhece a Jesus, de fato é tocado pelo Espírito Santo, é transformado,
ele vai influenciando o ambiente onde ele está. E é muito importante que nós compreendamos essa verdade, porque fomos chamados para fazer a diferença. Onde estejamos. Onde estejamos. Por isso é que não podemos jamais esquecer que o tempo é hoje e a hora é agora. O tempo para missões é hoje e a hora é agora. Existe uma urgência, por quê? Porque quando estivermos com o Senhor, missões não será mais necessário. Missões é necessário enquanto Deus decida que há oportunidade de salvação. Mas haverá um dia que não será mais necessário. Por quê? Porque todos nós que estivermos com o Senhor, estaremos louvando a Ele, exaltando a Ele. Por quê? Porque o conhecemos. Porque temos uma relação com Ele, porque a nossa comunhão foi restaurada. Nós nos reconciliamos com o Senhor, por meio de Jesus. De modo que é importante lembrar que tudo isso não começa com o pastor da igreja, não começa com a base missionária, com a igreja local, não começa com uma agência missionária, mas começa no próprio Deus. Quando abrimos a nossa Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 até o 20, nós vamos perceber algo muito precioso e revelador. Diz assim o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Perceba aqui que as missões começam em Deus, porque Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia se rebelar contra ele, Deus sabia que o homem ia romper a relação de comunhão com o Santo dos Santos, com aquele que é 3 vezes santo. Mas Deus estava buscando, e antes de fundar o próprio mundo, Deus estabeleceu que um cordeiro ia ser imolado. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Meus amados, é importante destacar que homens e mulheres restaurados têm em si a glória de Deus, o brilho de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo também, que nós somos transformados de glória em glória, em 2 Coríntios capítulo 2, né? Melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 3, né? Verso, salvo engano, aqui, verso 17, né? Vamos dar uma olhadinha aqui com calma. 2 Coríntios capítulo 3, isso, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Então, existe uma glória em nós, um brilho em nós, um resplendor em nós, que o mundo espiritual percebe, que as pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo percebem, que as trevas percebem também. Portanto, é muito importante que nós compreendamos o nosso papel como discípulos de Jesus e que proclamemos o Evangelho. John Piper disse algo muito interessante. Ele disse que missões é um movimento transcultural, cujo alvo é ajudar as pessoas a parar de se acharem tão importantes e começarem a dar importância ao seu Criador. Missões é um esforço transcultural de transformar os corações das pessoas para que Deus seja mais louvado do que as estrelas dos esportes, ou poder militar, ou realizações artísticas
ou qualquer outra coisa que o próprio Deus tenha criado. Missões é um esforço transcultural que ajuda as pessoas a experimentar Deus como tesouro com T maiúsculo, acima de todos os tesouros da terra para sempre. É uma luta de vida e morte a fim de dar vida eterna às pessoas. E isso consiste em conhecer e ter prazer em Deus para sempre. Nós fomos feitos para glorificar a Deus, para deleitar-nos em Deus. É por isso, queridos, que o homem que não conhece a Deus tem prazer na bebida, no cigarro, no álcool, na prostituição, na inveja, no rancor, na violência. E o homem transformado por Deus, que roubava não rouba mais, que matava não mata mais, que mentia não mente mais, que enganava não engana mais, que traía não trai mais, que era um rancoroso, já consegue perdoar. Por quê? Porque foi transformado. Porque recebeu um favor de Deus, porque recebeu a bênção da conversão. Meus amados, meus queridos, eu me lembro que esses dias, algumas experiências que temos aqui no campo missionário, né? Um dia eu estava pregando na feira aqui e estou dizendo isso para ilustrar para você uma coisa muito importante. É que às vezes as pessoas se calam porque elas querem ter mérito no resultado. Eu não prego porque ninguém aceita Jesus. Eu não prego porque eu não falo como fulano. Eu não saio para evangelizar porque não é o meu dom. Pare com isso. Pare com isso no nome de Jesus. Tá bom? Você foi chamado para semear. Você foi chamado para falar do amor de Deus e deixe o resultado com o Senhor. Um dia eu estava aqui na feira, como estava dizendo, e passou uma mulher por mim e apontava para mim e dizia, ou seja, fazendo um gesto assim como se eu estivesse doido. Mas a palavra da cruz é loucura para alguns, mas para outros é poder de Deus. Meus amados, outro dia na mesma feira, uma mulher passou por mim e disse, eu não acredito no seu Deus, porque o seu Deus levou minha filha com 30 anos de idade. Outro dia na mesma feira, um senhor cidadão parou na minha frente assim, ficou me encarando como se eu fosse parar de pregar para me, digamos, não sei, atemorizar. Mas também tem outras coisas que acontecem quando você prega. Quando a gente está na praça. Tem gente que para e pede uma oração. Aleluia. Outro dia eu estava em frente à palavra do metrô, cantando, tocando, falando do amor de Jesus, e um cidadão assim do meu lado, escutando, e quando eu terminei de tocar, ele se aproximou e disse, eu quero voltar para a casa do Pai. Aleluia. Outro dia eu estava noutra praça aqui, em terraça, tocando, um cidadão de longe, observando, e ele me observou durante muito tempo, e foi embora. 2 semanas depois eu entro num supermercado para fazer as compras e o cidadão olha para mim e diz, você é aquele que estava tocando o violão outro dia na praça, né? Eu disse, sim, sou eu. Fiquei até um pouco assim com receio, né? Dentro do supermercado ele me abordou, falou isso. Eu disse, sim, sou eu. E ele disse, muito bem, parabéns, eu gostei muito das canções que você estava tocando. Meus irmãos, nós temos que semear. O tempo é hoje, a hora é agora. Nós precisamos nos envolver na obra missionária, contribuindo, orando, ajudando o nosso pastor a enviar mais missionários, apresentando-se para a obra missionária, mas envolvidos, porque Deus está interessado nas missões. Aleluia. Às vezes eu estou tocando na rua aqui em terraça, passa uma pessoa e quer me dar dinheiro. Quer me dar dinheiro. Está aqui para o senhor. Diz, não, por favor, guarde o seu euro. Hoje eu não estou aqui para receber. Hoje eu estou aqui para dar. E eu às vezes saco uma literatura, entrego, pergunto o nome da pessoa, pergunto se posso orar por ela, tento falar de Jesus, pego o telefone. E assim nós vamos iniciando. Assim essa obra está começando aqui em terraça.
Faz 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses que nós estamos aqui. Estamos há 7 anos e 3 meses na Espanha, mas 1 ano e 3 meses aqui em Barcelona, em Terraça, em Barcelona. E começando a obra do zero. E assim Jesus tem trazido as pessoas. Jesus tem salvado. Jesus tem trazido gente desviada dos seus caminhos aqui também. Tem chegado crente também, tem chegado, porque Deus manda ajudadores, mas começamos do zero, irmãos. E hoje há uma igreja aqui com um pouco mais de 30 pessoas. Crianças, idosos, adultos, jovens. Inauguramos nesse último mês agora, fizemos o nosso primeiro aniversário e inauguração, e foi uma bênção. A igreja está animada. Esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente nosso, alugado agora, de maneira fixa, por nós. Igreja Evangélica Comunidade da Promessa. Deus está fazendo grandes coisas entre nós. O mundo é hostil ao Evangelho, mas a igreja está viva, porque o dono da igreja está vivo. E ele continua levantando homens e mulheres para fazer a sua obra. Meu querido, minha querida, eu quero que você se sinta motivado. Não por mim, mas motivado pelo próprio Deus, pela sua palavra, pela intenção de Deus de salvar os homens. É um privilégio, queridos. Deus poderia fazer tudo só, mas Ele convida a mim e a você para dar as mãos a Ele no processo de redenção da humanidade. Nós não temos mérito nisso. Ele apenas disse: Bruno, vem comigo. Eu disse: sim, Senhor, eu vou contigo. Porque eu creio em ti e eu creio que contigo nada dá errado. Tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem tribulação? Tem. Mas no final vai dar certo. Aleluia. No final, aleluia, é o céu. No final é vitória. No final é transformação de vida. No final é estar com o Senhor para sempre. Mas enquanto isso, tem luta. A estrada é de barro, mas o final é de glória, irmãos. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem prometeu. Foi Jesus quem prometeu que ia voltar. Foi Jesus quem prometeu um novo céu e nova terra. E nós precisamos crer, queridos, que a mensagem do Evangelho é essa que transforma. E a mensagem do Evangelho é muito simples. Deus é o Criador de todas as coisas. O homem se rebelou contra Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados, porque Deus está de braços abertos por meio de Jesus para receber você. E o que Ele tem de promessa para a sua vida é que você vai ser parecido com Ele e no futuro você vai viver eternamente com Ele. Não existe outra mensagem. Não podemos rejeitar a oferta de Deus, porque se rejeitamos a oferta de Deus, rejeitamos o próprio Deus. E se nós, como cristãos, rejeitamos o mandamento de Deus de ir pregar, estamos rejeitando e estamos desobedecendo o propósito de Deus, a ordem de Deus. E eu tenho certeza que não é isso que nós queremos. Eu quero terminar essa aula, nessa oportunidade, dizendo para você que missões é um assunto transversal. É um assunto que toca cristologia, doutrina de Cristo, toca a marteologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, toca teontologia, doutrina de Deus, toca a eclesiologia, doutrina da igreja, toca escatologia, doutrina das últimas coisas, toca temas da cultura, porque a gente precisa entender aonde as pessoas estão colocando a sua esperança para, entendendo o modo como elas pensam, sejamos hábeis e sábios na hora de abordar o Evangelho com elas. Toca, é um tema transversal, amplo. E se você pudesse aprofundar em tudo isso, perfeito. Toca apologética, que é a defesa da fé.
especialmente nestes dias. Se você pode se aprofundar nisso, ótimo, mas se você não pode, se você não se sente atraído por isso, eu quero conclamar você a orar e dizer: Senhor, usa-me para a tua glória, a ter comunhão com Deus e a ser sensível àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes, queridos, nós nos isolamos na nossa comunidade, na igreja onde nós fazemos parte. A igreja, ela muitas vezes, eu comparo a esse movimento da sanfona, né? Sanfona, ela abre e fecha o fole, né? Para emitir som. A igreja também, ela se move nesse sentido, para que ela possa louvar a Deus, né? Glorificar a Cristo como noiva, como esposa do Cordeiro, honrar ao seu esposo, né? Ela precisa ter esse movimento, um movimento de dispersão e reunião. A igreja se dispersa para falar do amor de Jesus e se reúne para a edificação dos santos. E quando ela se dispersa, e aqui é importante que a gente diga algo que às vezes as pessoas não se dão conta, não precisa esperar pelo dia do evangelismo. É no colégio, é na faculdade, é no trabalho, é onde a oportunidade surge para comunicar do amor de Deus. É com o primo, é com o vizinho, né? Como eu dizia há pouco, às vezes a gente tem esse costume, né, de estar reunido, né, como igreja, e às vezes a gente não se envolve com outras pessoas. E não é para se envolver para ser influenciado, mas é para se envolver para, como eu disse há pouco, higienizar os ambientes, né? E a gente precisa ser sensível. Às vezes, queridos, a gente quer falar muito, mas uma estratégia muito sábia é quando a gente conversa sobre as coisas da vida, ouve o suficiente e pede a Deus a sabedoria para ter uma palavra cirúrgica. As pessoas, elas não estão preocupadas e querendo escutar discursos. Elas querem sentir-se amadas. Amadas em que sentido? Acolhidas, escutadas. E quando elas percebem isso em nós, que nós estamos de fato interessados nelas, quando a gente abrir a boca, elas vão nos escutar. Quero agradecer ao pastor Aldísio a oportunidade conferida a nós para ministrar a sua congregação. E também, não sei se vocês sabem, mas Zé Mateus, abençoa, esteve aqui conosco em 2 ocasiões. E eu tenho certeza que quando ele chegar por aí, ele vai falar das dificuldades do avanço do Evangelho hoje na Europa, mas também das bênçãos de que há um povo aqui temente ao Senhor. Queridos, continuem orando por nós. Não se esqueçam da Igreja Evangélica Comunidade da Promessa, aqui em Terrassa, Barcelona, Catalunha, Espanha, e da família missionária, missionários Bruno, Ciane, Gabriel e Mariana. Forte abraço, Deus os abençoe em Cristo Jesus.